Então, continuando a nossa reflexão aqui, nós falamos na última aula, no último vídeo, nós falamos da questão em que Paulo agora ele está junto às igrejas, às comunidades, falando de um Cristo, e ele tem dois grupos com os quais ele precisa dialogar. Um deles é de origem judaica e outro é o que se chama de gentil, né? As gentes, o externo, o outro. Os judeus chamavam de gentil aqueles que não eram pertencentes à sua cultura, à sua religião. Então, quando você lê na Bíblia sobre gentil, é da perspectiva do judeu. Mas com o cristianismo, essas distinções elas acabam se esvaindo, vamos dizer assim, né? Porque daí a igreja é constituída de aqueles que vieram do judaísmo, a igreja primitiva, ou os primeiros cristãos, e os gentios, ou seja, aqueles que não tinham vínculo nenhum com o judaísmo. Então Paulo ele vai lidar com esses indivíduos. Com o judeu, ele em inúmeras situações ele vai ter a referência da sua história para levar até Cristo como sendo o Messias que estava prometido no Antigo Testamento. E para os gentios, ele vai apresentar um homem que é Deus, um Deus que é homem, em meio a tantas divindades que eles cultuavam na cultura greco-romana, né? Então, entre deuses, semideuses, a própria natureza, em que havia essa deidificação, então o desafio de Paulo é apresentar um Jesus que já veio agora. Então, Paulo, a semelhança de nós, ele está num contexto de pós-ressurreição e antes da segunda vinda. Então, o desafio de Paulo é muito parecido conosco, nosso desafio hoje. Então, esse é um dos outros motivos que nos levou a trazer para vocês um estudo sobre os princípios da fé cristã, considerando a temporalidade, considerando no sentido de que nós também estamos pós a ressurreição e antes da segunda vinda. Então, é lógico que devido às proporções, né, e contexto histórico, cultural, enfim, Paulo ele tem que ter condições de lidar com uma igreja a qual ele está ensinando, por exemplo, para o grupo que é judeu e que faz parte dessa comunidade nova que está surgindo, que o Messias esperado já chegou e que esse Messias ressuscitou e que ele vai voltar. Para os indivíduos que desconhecem essa história, ele precisa dizer que Deus providenciou um salvador para a humanidade, porque no princípio Deus criou o homem, esse homem era feito imagem e semelhança de Deus, esse homem pecou, se afastou de Deus, com ele o pecado veio ao mundo e foi necessário que viesse um interventor, e esse interventor era Cristo. Então, a partir daquele contexto, da realidade de vida desses indivíduos, de como o mundo estava se desenvolvendo, a morte ou o sistema opressor, o próprio andamento das coisas, isso era decorrente do pecado. Quando Paulo, então, faz isso, ele está dizendo, Jesus vai voltar. Ele já veio e Jesus vai voltar. Mas quando ele vai voltar? É interessante que a gente tenha a noção de que Paulo escreve essas cartas agora, após essas visitas que ele faz a algumas cidades e cria algumas comunidades cristãs. As correspondências dele vão começar a circular provavelmente uns 30 anos depois, 40 anos depois da ascensão de Cristo, da ressurreição de Cristo. Então, para quem esperava um retorno breve de Jesus, e que isso estava na fala daqueles que receberam essa informação do próprio Jesus e que ela foi compartilhada, Jesus aparentemente não ia voltar, né? Então, Paulo ele precisa tratar com uma igreja em transição, de maneira que essa espera ela seja realizada de maneira que eles permaneçam sendo cristãos, com as suas vidas como cristãos, a fim de que eles não abandonem a sua fé por causa da demora de Cristo vir. Então, algumas correspondências de Paulo, ele é bem incisivo em relação a isso, dizendo, olha, permaneçam, porque algumas comunidades, inclusive, diziam que Jesus já tinha voltado. Algumas comunidades já estavam dizendo que Jesus não ia voltar mais. E considerando que Paulo não estava presente em muitas delas, ele estava circulando, né, o tempo inteiro, ele mandava essas correspondências e recebia correspondências dessas comunidades. Era o WhatsApp que eles tinham, né? Era o e-mail deles. Mas demorava muito, às vezes essas idas e vindas das correspondências demoravam muito. E Paulo, então, dentro dessas cartas, que a gente chama de epístola, a epístola ela tinha uma finalidade de ser comunicada em público, era para a igreja como um todo. Então ele escrevia uma determinada correspondência e aquilo tinha que ser lido em público, tinha que ser falado para a comunidade como um todo. Havia algumas cartas que ele escreveu para alguns indivíduos ali, como a carta de Paulo, a primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo, a carta a Filemon, né? Que Filemon era uma pessoa. Mas isso aí também tem um cunho doutrinário, um cunho instrucional ali, mas isso não é algo que a gente vai falar agora.
Então Paulo ele tinha e por isso que a gente escolheu essa situação de Paulo. Por quê? Nós também, né, apesar de 2000 anos atrás, ou após 2000 anos, nós lidamos com isso. Será que Jesus vai voltar? Como Jesus vai me encontrar, né? Será que eu posso fazer o que eu quiser e vai dar tempo de eu me arrepender até que ele volte? Na história da humanidade já foram preditas muitas vindas de Jesus, né? Mas o principal não é isso, ele vai voltar. Mas como ele vai me encontrar? Será que eu permaneço nele se ele demorar? Ou será que eu só permaneço nele se ele for breve? Então, se a gente olhar esse contexto, a dificuldade que Paulo tem é em fazer com que esses cristãos, nesse intervalo entre ressuscitou e veio, eles permaneçam firmes nessa fé, na crença que foi compartilhada com eles. Para isso, então, Paulo, ele então se encarrega de mandar correspondências instrucionais, para que eles possam ser orientados sobre as questões do cotidiano, os relacionamentos que eles têm que ter com as autoridades, os relacionamentos que eles têm que ter, rever a sua própria vida, se eles realmente tiveram um encontro com Cristo. E para isso ele vai dar alguns passos, alguns princípios. Né? E é isso que a gente encontra nas cartas, nessas correspondências. Então, Paulo, por que Paulo, né? Porque Paulo, ele, nesse encontro que ele tem com Cristo, e a gente vê nesse intervalo entre a sua conversão e a sua morte, que ele não se preocupava apenas consigo. Ele entendeu que a sua missão era ajudar os outros a conhecerem a Deus, terem um encontro, vamos dizer assim, uma salvação como um ato, mas ser salvos como um processo. Então, como ele tem condição de fazer isso, pelo próprio tempo em que ele permaneceu, né? Ele morreu decapitado, acho que pelos anos 60, final dos anos 60. Nós temos praticamente 30 e poucos anos ali de vida cristã do Paulo, em que ele desenvolve o seu conhecimento de Deus e se preocupa com os outros, para que essa verdade que ele recebeu, ela seja compartilhada, seja entendida e seja replicada. Então, esse é o ponto central, que nós entendemos a autenticidade da conversão de Paulo. Nós percebemos pelos seus escritos, pela sua conduta. Paulo não era perfeito, Paulo era falho, Paulo ele tinha suas limitações, como todos nós, mas ele tinha um propósito que era levar esse evangelho e ajudar os novos convertidos a crescerem nessa fé que ele estava compartilhando. Mas agora nós vamos para um outro passo aqui, que é fundamental para a nossa conversa, tá? No próximo bloco aí a gente continua. Não esquece de dar um like aí para nós e compartilhar, tá bom? Já voltamos.